Passo então a palavra com a palavra então. Já estamos na segunda fase dos trabalhos, agora já com a palestra da ministra Maria do Rosário, e em seguida teremos as intervenções dos debatedores já nominados. Passo então a palavra à senhora Maria do Rosário. Meu caro Procurador Regional da República e Diretor-Geral da Escola Superior do Ministério Público da União, Dr. Nicolau Dino de Castro e Costa Neto, eu quero cumprimentá-lo e agradecer à Escola Superior do Ministério Público da União a possibilidade de realizarmos juntos a Secretaria de Direitos Humanos e esta escola. E o Ministério Público da União, portanto, envolve-se e debate esse tema a partir da sua escola, porque é um orgulho para nós atuarmos juntos neste momento e estarmos atentos às questões da democracia brasileira em cada momento. Quero cumprimentar de forma... as palavras aqui utilizadas pelo ministro Francisco Rezec indicam que caminhos nós podemos trilhar. Ele nos faz propostas das mais interessantes, de que a possibilidade de vivermos a democracia não se dá apenas na ampla estrutura de uma nação, nos seus espaços de poder constituídos, mas também em cada uma das instituições. E interessantíssimo, nas suas palavras, ministro Francisco Rezec, e me permita, eu destacaria até como um agradecimento ao trabalho que estamos desenvolvendo, que o mais interessante da conquista de um novo passo para a democracia, através do direito à verdade, à memória, com a Comissão da Verdade, é que as instituições brasileiras e cada cidadão e cidadã perceba-se dentro deste processo. As escolas, de um modo geral, quantos grêmios estudantis foram fechados, grupos de estudantes, os diretórios acadêmicos, os sindicatos, ou então ainda os jornalistas que estão aqui, que muitas vezes estão conosco em vários dos lugares em que estamos realizando esses debates, e que eles próprios, ou aqueles que os antecederam, como vivenciaram um período onde era impossível noticiar, era impossível dizer, era impossível falar sobre os fatos. E dessa forma, ainda que aqueles que não viveram aquele período, porque nasceram posteriormente, que reflexos tem na vida dessas pessoas? Então, eu cumprimento, porque Vossa Excelência, aqui no seu pronunciamento, apresentou de forma tão objetiva e direta a possibilidade de que a Escola Superior do Ministério Público e o próprio Ministério Público da União possa pensar sobre os concursos públicos, sobre as promoções, e nós, em todas as instituições, as universidades podem pensar sobre isto, as empresas públicas, porque todos fomos afetados, sem sombra de dúvida. Então, Vossa Excelência amplia bastante a possibilidade e chama as pessoas a pensarem sobre o direito à verdade e à memória, nas suas vidas e nas instituições. E agradeço porque é uma ressignificação mais ampla para o trabalho que temos de democratização do Brasil. Quero cumprimentar também o Dr. Marco Antônio Barbosa, que é o presidente da Comissão de Mortes e Desaparecidos Políticos. É uma comissão que foi constituída a partir da Lei 9140, de 1995, e essa comissão tem prestado importantes serviços à nação brasileira, à democracia, presidida já há algum tempo pelo amigo Marco Antônio Barbosa, de forma muito especialmente dedicada por ele e todos os integrantes da comissão. E cumprimento igualmente a Laura Petit da Silva, que representa aqui a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. E talvez, ao me dirigir a Laura, seja preciso dizer mais uma vez do reconhecimento que temos como Estado brasileiro de que não cumprimos as etapas fundamentais de democratização do Brasil se não conseguirmos responder àquilo que, de forma direta e legítima
e em nome do que é justo e correto, os familiares dos mortos e desaparecidos políticos do período entre 1964 e 1985 nos perguntam e buscam essa resposta, e o Estado brasileiro não ofereceu essa resposta até os dias atuais, e por isso nós estamos aqui também trabalhando, mas o pressuposto é do reconhecimento de que não há uma resposta até os dias atuais sobre as circunstâncias da morte, do desaparecimento, da tortura, e afinal, onde encontram-se os restos mortais dos familiares de Laura Petit da Silva e de cada um daqueles que são peticionários desse direito e que não receberam até o momento essa resposta. Senhores e senhoras, a busca do direito à verdade e à memória tem sido um tema debatido internacionalmente muitas e muitas vezes. Nesta conferência, nós temos a honra de contarmos com pessoas que têm trabalhado com este tema, professores, juristas, enfim, da Alemanha e da África do Sul. Como o professor e ministro Rezec apresentou na abertura dos trabalhos, estes países enfrentaram dores, circunstâncias muito difíceis e jamais procuraram impedir que elas fossem conhecidas pelos cidadãos dos seus próprios países, pelo mundo contemporâneo. Ao contrário, produziram procedimentos, cada um deles, em nome da verdade, da justiça e da memória, que são importantes para toda a humanidade. Quando nós trabalhamos com o direito à verdade e à memória, trabalhamos de forma especial com questões que dizem respeito a crimes contra a humanidade. Os crimes de tortura e desaparecimento forçado são reconhecidos como crimes contra a humanidade. E, ao afirmarmos isto, já reconhecemos este dispositivo, este entendimento, já o Brasil, que construiu os seus passos para a democracia, especialmente tendo como marco fundamental a Constituição de 88, reconhece este dispositivo, este entendimento, como um entendimento essencial. O Brasil também aderiu, ele participa, soberana e voluntariamente, dos sistemas internacionais de direitos humanos, do sistema das Nações Unidas, do sistema interamericano, onde, nestes dois sistemas, o direito à verdade e à memória compõe elemento fundamental dos direitos humanos. Não é demais referirmos que a Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, em 2006, quando do direito à verdade, reconheceu que este direito, primeiro, que é um direito que assiste as vítimas de violações manifestas de direitos humanos e violações graves ao direito internacional de caráter humanitário, assim como as suas famílias e a sociedade, de conhecer a verdade sobre tais violações da maneira mais completa possível, em particular a identidade dos autores, as causas e os fatos e circunstâncias em que se produziram. Para a Organização dos Estados Americanos, para a Assembleia Geral, este é o sentido do direito à verdade, do direito à memória. Também no âmbito do Mercosul, a 28ª Conferência de Chefes do Estado do Mercosul adotou a declaração, reafirmando o direito à verdade. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos também diz que conhecer a verdade a verdade íntegra, completa e pública sobre os fatos ocorridos, suas circunstâncias específicas e quem participou deles, é essencial para a democracia. Portanto, no âmbito do sistema interamericano, há uma importante produção de resoluções que reconhecem o direito à verdade e à memória como essencial para a construção de ambientes democráticos em cada um dos países que compõem este sistema. Ainda vale a pena referir que, mais amplamente, também a Lei 9140, de 1995,
tratou da questão do reconhecimento pelo Estado da morte de pessoas desaparecidas por motivos políticos no período da ditadura militar no Brasil. E essa legislação levou à instalação da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, presidida nestes últimos anos pelo Marco Antônio Barbosa, que teve sob sua responsabilidade o reconhecimento pelo Estado das mortes realizadas naquele período e o reconhecimento da própria responsabilidade do Estado. O que, de fato, foi elaborado, foi constituído com análises minuciosas ao máximo em cada um dos requerimentos que foram feitos ao longo dos anos subsequentes a 1995 e à instalação da comissão. Eu mesma, confesso e relato aos senhores, que tive a oportunidade de representar a Câmara dos Deputados como integrando a Comissão de Mortos e Desaparecidos. E tenho muito presente que para cada uma das pessoas que os familiares registraram no prazo devido o desaparecimento por motivos políticos, abriu-se um procedimento, esse procedimento foi minuciosamente estudado e muitas informações foram solicitadas a variados órgãos federais, dos estados, a variadas instâncias do Estado brasileiro, para que se obtivesse as informações necessárias sobre cada uma das pessoas que ali, através dos seus familiares e representantes, buscavam o reconhecimento. Ainda que não estejam localizados os corpos dos desaparecidos, há um reconhecimento formal pela ação da comissão constituída pela Lei 9140 de 1995, das responsabilidades do Estado na repressão, na violência e na morte dessas pessoas, desses ativistas políticos. Igualmente, em diversos instrumentos, do ponto de vista interno, o Brasil reconheceu que a prática de tortura e desaparição forçada foi o modo de agir da repressão política no período em que estamos analisando. Portanto, senhores e senhoras, essas práticas não podem, em nenhum momento, serem aceitas. O que vivenciamos como nação no período em análise nos remete a uma responsabilidade muito forte em mantermos, ampliarmos, consolidarmos as bases da democracia brasileira, que não representamos apenas como democracia, mas como um Estado democrático de direitos. Portanto, um Estado democrático e de direito. Estes dois elementos que nos orientam a partir da Constituição de 1988, nos desafiam a avançarmos sempre no processo democrático. E é precisamente o que procuramos fazer nos dias atuais, com esforços desenvolvidos pelo Poder Executivo, com análise, neste momento, pelo Poder Legislativo do projeto de lei enviado em maio de 2010 pelo presidente Lula à Câmara dos Deputados, e num diálogo aberto, franco, com as demais estruturas do Estado brasileiro, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público e com cada uma das esferas de poder no Brasil. A nossa tarefa, ela está colocada nas mãos de gerações que se encontram, de novas gerações que desejam fortalecer as bases da democracia e enfrentar problemas graves de violações dos direitos humanos que dizem respeito ao cotidiano da nossa época, do nosso momento, deste novo século, a arbitrariedade nas prisões, a tortura ainda presente nas instituições de
restrição de liberdade a adolescentes ou a adultos, as circunstâncias na luta pela terra, o assassinato de defensores de direitos humanos, como Sebastião, do Movimento de Justiça e Direitos Humanos no Tocantins, recentemente, ou Manuel Matos, em Pernambuco, há cerca de 2 anos, a situação das comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, o enfrentamento da violência doméstica ou da violência sexual contra crianças e adolescentes, o enfrentamento do trabalho escravo. Enfim, senhoras e senhores, nós temos uma agenda cotidiana, a agenda de hoje, que nos exige muitíssima atenção. Mas, do ponto de vista da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, nós não compreendemos a história e a democracia a não ser nas suas relações mais fortes, na formação das culturas com as quais as instituições analisam e vivenciam o seu cotidiano. E, portanto, para nós, nos dias atuais, estão colocadas as questões relacionadas ao direito, à verdade, à memória, como tão atuais quanto as questões que aqui referi aos senhores e às senhoras. Não estão superados os idos do período entre 1964 e 1985, porque nós não fizemos a leitura e o enfrentamento da necessidade de tratarmos destas questões com a nação brasileira. O direito à verdade e à memória, do ponto de vista dos direitos humanos, não é algo passado, é algo para ser assegurado na época e no momento em que nós vivemos. Talvez seja tarefa difícil para o nosso país, mas talvez esteja chegada a hora de, para enfrentarmos as questões de direitos humanos como um todo, enfrentarmos todas as questões de direitos humanos. Se não podemos nos calar, como integrantes de de sistemas internacionais de direitos humanos, diante das violações de direitos humanos em nenhum lugar do mundo, se não podemos nos omitir, porque não nos é dado este direito, diante da própria Constituição Federal, Carta Maior, e dos tratados e documentos que o Brasil assumiu junto à comunidade internacional e junto ao nosso próprio povo, se não podemos de nenhuma forma nos omitir quando trata-se de questões de direitos humanos, em nenhuma das questões que aqui referi e em tantas outras que vêm à memória dos senhores e das senhoras neste momento, como poderíamos nos omitir diante do direito à verdade e à memória? Portanto, o que buscamos aqui é que tenhamos a aprovação do projeto de lei 7376 de 2010, que cria a Comissão Nacional da Verdade, cuja finalidade, escrita no projeto, é examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos praticadas naquele período e efetivar o direito à memória e à verdade histórica, promovendo o que o projeto chama de reconciliação nacional. Alguns poderão nos perguntar, mas o Brasil já não vive um processo de reconciliação? Diferentes pontos de vista podem ser apresentados neste sentido. Mas aos direitos humanos, que é precisamente a referência com a qual trabalhamos aqui, cabe sempre buscar o dispositivo da universalidade, da interdependência. E se eu tenho ao meu lado Laura Petit da Silva, Maria Lúcia Petit? Irmã? Irmã de Maria Lúcia Petit.
E, Laura, com o seu depoimento, com a sua presença e com a sua palavra, diz ao Brasil que não há resposta sobre Maria Lúcia. Passados quase 50 anos desde 1964. Não é possível que nos dias atuais consideremos que todos universalmente estamos integrados nesta conciliação, que ela responde a todos e todas, a toda a cidadania brasileira, se Maria Lúcia, a ela não houve resposta. Se não houve resposta a 1, a 10, a 20 ou a centenas de brasileiros. Para além de uma relação direta, de obrigação e de responsabilidade, com Laura, Maria Lúcia, com Gilney, com todos e tantos brasileiros e brasileiras, o direito à verdade e à memória diz respeito à nação como um todo. É o direito de saber de todas as pessoas, de todos os cidadãos. Independentemente do seu envolvimento mais direto, das suas dores, do impacto que a ditadura teve sobre as suas próprias vidas. É o direito de uma nação e de cada cidadão e cidadã acompanhar, saber, debater, realizar o projeto democrático pelo qual uma geração lutou e pelo qual o processo constituinte se estabeleceu no Brasil. O projeto de lei prevê ainda como objetivos da Comissão Nacional da Verdade que ela venha a recomendar medidas e políticas públicas para prevenir violações e assegurar a não repetição, promovendo, portanto, este sentimento de verdade e conciliação nacional. Além, portanto, do esclarecimento circunstanciado das torturas, das mortes, dos desaparecimentos forçados, da ocultação de cadáver e da autoria, ainda que no exterior, o projeto de lei prevê este dispositivo que eu considero essencial, que é organizar recomendações sobre como cuidarmos da democracia no Brasil. Porque o Estado em si, ainda que considero que não exista no Brasil nenhuma possibilidade, não há no Brasil, senhores, que hoje comparecem tão gentilmente para debater esse tema conosco, sobre as suas experiências. O Brasil dos dias atuais não vive qualquer manifestação que coloque em risco a democracia. A liberdade de opinião e o fortalecimento das instituições ao longo dos últimos anos nos fazem perceber, ao vivermos o mais longo período democrático da história do Brasil, que o espírito democrático compõe os objetivos fundamentais não apenas das instituições, mas do próprio povo brasileiro. Portanto, não há qualquer risco de quebra institucional diante das ações que possa promover a Comissão da Verdade. Eu tenho repetido inúmeras vezes, e muitas vezes, inclusive de forma direta e democrática, tenho sido contestado por setores que não concordam. Mas dentro dos limites do que pode o Poder Executivo propor, nós estamos atuando e fizemos uma proposta de projeto de lei, que acreditamos não seja só do Poder Executivo, que pertence já à sociedade e ao próprio Poder Legislativo, na medida em que o próprio Poder Legislativo ele é essencial, como todos, na consolidação democrática, e ele foi diretamente atingido, ele foi fechado, seus parlamentares foram cassados. Eu realmente tenho como referência que Ulisses Guimarães, no seu pronunciamento, onde apresentou ao Brasil a Constituição Cidadã,
de 1988, essa figura exemplar da democracia brasileira, o doutor, o deputado, o democrata, Ulisses Guimarães, ao apresentar à nação brasileira o texto, o produto da democratização e da Constituição, a Constituição Federal, ele citou o deputado Rubens Paiva. Rubens Paiva, que foi um parlamentar do PTB, Rubens Paiva, que foi integrante de uma CPI que investigava a atuação de setores golpistas no período e do governo de João Goulart, e que, por esta motivação, com certeza, está entre os primeiros que foram caçados, e não bastou o regime caçar o deputado Rubens Paiva no seu mandato sagrado, assim como outros parlamentares, mas o regime entra na sua casa, ele retira do convívio da sua família. Rubens Paiva foi morto, foi torturado, foi morto, e até os dias de hoje a família busca a verdade sobre a sua vida. O deputado Luiz Couto, que já presidiu a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, propôs, inclusive, que esta lei, ao ser aprovada pela Câmara dos Deputados, venha se chamar Rubens Paiva. A proposta do deputado Luiz Couto me parece uma proposta interessantíssima, como uma representação real para o próprio parlamento e para a própria sociedade. E o nome de Rubens Paiva poderia ir, inclusive, junto com muitos outros lutadores da democracia em diferentes lugares. Mas eu faço essa referência para dizer que esta lei, em que pese ter sido produzida dentro do Poder Executivo, em diálogo com a Comissão de Mortes e Desaparecidos, esta lei já não nos pertence mais. Ela está nas mãos do Poder Legislativo e ela pertence à sociedade. E ela não é uma lei com possibilidades de abrir procedimentos criminais. Porque no que trata a questão das responsabilidades quanto à tortura, os desaparecimentos forçados, as violações de direitos humanos e as mortes naquele período, ainda que a Corte Interamericana nos chame a atenção por um procedimento que consideramos legítimo sobre a necessidade de enfrentarmos essas questões, o projeto de lei enviado em 2010 é a possibilidade que o Poder Executivo tinha de oferecer ao país um caminho para o direito à verdade e à memória. Mas não se trata apenas disto. Se trata de que este é um processo para o Brasil que, do ponto de vista da lei de anistia, envolve diretamente, neste momento, um procedimento de análise judicializado no âmbito do STF. E não cabe ao Poder Executivo, neste momento, entrar nesta questão, em que pese, senhores e senhoras, eu acredite prontamente que a sociedade brasileira cabe estabelecer o debate sobre esses temas. E, inclusive, a mim não cabe, como integrante de governo e do governo da presidenta Dilma, analisar o que a sociedade, ou dizer, talvez, inclusive, o que cabe à sociedade ou não, mas a sociedade não deve esperar e produzir de que os governos façam todos os caminhos. Há uma movimentação, óbvio, democrática da sociedade brasileira. E assim como na democracia brasileira, consolidada nos dias atuais, há setores que se posicionam contra a Comissão da Verdade, nós achamos que isso é legítimo, que se apresentem plenamente para dizer que são contra, há setores que têm posições diferenciadas do projeto que está colocado. Mas eu destacaria aos senhores e senhoras, nós defendemos que, como acúmulo, para termos uma Comissão da Verdade, aprovemos como ele se encontra. Nós o defendemos como ele se encontra. Porque trata-se de um passo, eu estou convencida, muito significativo.
Portanto, eu quero, além de defender o projeto, dizer que sim, nós analisamos, como disse aqui muito bem o doutor Nicolau Dino, as experiências dos demais países, e elas são fundamentais para nós. Ainda que busquemos um procedimento também naturalmente próprio do nosso país, porque a Comissão da Verdade não partirá de um marco zero. Ela partirá dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, de estudos feitos nas universidades. Solicitei já à Câmara dos Deputados que possa fazer o levantamento de informações que existam dentro da Câmara. Assembleias legislativas são muito atentas e ativas. A Assembleia do Rio Grande do Sul, por exemplo, já faz um levantamento de materiais que ficaram guardados por longo período, sem destinação. E há também uma análise sobre a questão dos arquivos, que o projeto de lei prevê uma abertura fundamental para os integrantes da Comissão da Verdade, assim como há um projeto de lei, outro, que tramita sobre a questão do acesso a informações, agora no Senado Federal. Eu quero agradecer a possibilidade de estarmos juntos mais uma vez. Destacar o trabalho da doutora Eugênia também, e doutor Marlon, porque estivemos juntos, e juntas também, em São Paulo, no cemitério de Vila Formosa. Paralelamente às ações que estamos desenvolvendo, ações políticas para aprovação da Comissão da Verdade, o trabalho da Comissão de Mortos e Desaparecidos segue, o trabalho, por óbvio, do Ministério Público da União, com sua autonomia e atitude pela lei e pela democracia, como guardiões da democracia, também segue, e o trabalho dos familiares. Estes têm sido incansáveis. Foram 32 dias de greve de fome, Junei, e são 30 anos de espera. Talvez o projeto de lei que nós tenhamos apresentado não consiga, de pronto, responder a todas as questões. Mas se nós conseguirmos aprová-lo, principalmente com um movimento que já percebemos no Brasil, são universidades, escolas, instituições debatendo o tema, são jovens perguntando sobre este tema, nós podemos fazer com que o direito à memória e à verdade seja vivido no nosso país, como caminho para o fortalecimento da democracia. A nossa atuação não se volta contra as Forças Armadas dos dias atuais. Eu faço questão de oferecer uma palavra, pelo menos nesse sentido. Nos dias atuais, as Forças Armadas, no Brasil, são parte de um projeto de desenvolvimento e de democracia. Muitas vezes, também, democraticamente, eu sou contestada na afirmação que produzo em relação a isto. Mas eu tenho alguma esperança de que possamos, abrindo um diálogo, termos entre as Forças Armadas também aqueles que queiram, como na África do Sul ocorreu, de forma objetiva e direta, contribuir para a verdade e a memória. Que não se sintam todos os integrantes das Forças Armadas responsáveis ou obrigados ao silêncio. Não há uma lei do silêncio. Haverá uma lei constituindo a Comissão da Verdade e da Memória. E quero ainda citar aqui uma frase que muito me sensibiliza, do ponto de vista dos estudos sobre este processo. Duas questões que me tocam sobremaneira ao pensar o direito à verdade e à memória e ao pensar a nossa época com o período onde os lutadores pela democracia ofereceram a sua vida por ela. Uma delas diz respeito à própria Declaração dos Direitos Humanos, que no seu preâmbulo afirma que a observância dos direitos humanos
em qualquer período, por qualquer Estado, é um pré-requisito essencial para a própria autoridade do Estado. Em 1948, a Declaração já afirmava isto. É verdade que boa parte dos pressupostos de 1948 só ingressaram na legislação brasileira e orientaram a Constituição brasileira de 1988. Mas eu considero fundamental que no preâmbulo da Declaração de 48 esteja expresso que a legitimidade do Estado está em cumprir o contrato que os pressupostos de direitos humanos asseguram a todas e a cada pessoa. Portanto, aqueles que lutaram pela liberdade, pela democracia, aqueles que produziram variadas formas de enfrentamento, jamais se diga sobre aquele período que existiram dois lados. Porque o que nós queremos e o que buscaremos com direito à verdade e à memória é buscarmos as informações precisas e reais sobre a repressão política de Estado no Brasil. Orientados pelo sentido da Declaração de Direitos Humanos de 1948, quando ela afirma como ilegítimo um Estado que não se pauta pelos direitos humanos. E ainda, uma reflexão de Zygmunt Bauman, que muito me chama a atenção, quando ele diz que, na nossa época, e isso me parece importante para o Brasil, nós nos acostumamos ao silêncio, nós nos acostumamos a não fazermos determinadas perguntas. E talvez durante um período muito forte, a sociedade como um todo, não os ativistas, os familiares, não a comissão ou os procuradores, mas a sociedade como um todo não tenha mais se feito as perguntas sobre este período. E Bauman diz o seguinte: o preço do silêncio é pago sempre na dura moeda do sofrimento humano. Não formular certas questões é extremamente perigoso, mais até do que obter as respostas, do que não obter as respostas. E completa: fazer as perguntas certas constitui, afinal, toda a diferença entre sina e destino, entre andar à deriva e viajar. Questionar premissas supostamente inquestionáveis do nosso modo de vida é provavelmente o serviço mais urgente que nós podemos prestar à vida humana e a nós mesmos. E eu quero considerar diante dos senhores que questionar a repressão política e buscar a verdade sobre ela no período entre 1964 e 1985 nos possibilita não estarmos diante de uma sina quando tratarmos das violações de direitos humanos, mas construirmos o nosso próprio destino e dizermos não às violações de direitos humanos em todas as suas manifestações, começando neste momento por afirmarmos plenamente, com a aprovação do projeto de lei, o direito à memória e à verdade como um direito humano fundamental. Muito obrigado. Eu cumprimento a ministra Maria do Rosário pela contundência na defesa, na promoção do direito à memória e à verdade. Eu gostaria também de registrar, isso é um imperativo, a presença do ex-deputado Gilney Viana, que é uma testemunha viva da história e um dos personagens do curta-metragem que foi há pouco exibido, e também assinalar que, para muito além de uma preocupação meramente acadêmica, o Ministério Público brasileiro tem uma preocupação institucional com o resgate da memória e da verdade. Preocupação essa aqui ilustrada pela presença dos procuradores da República que tratam especificamente da questão no âmbito da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, a doutora Eugênia Fábio, o doutor Sérgio Suyama, e mais tarde com a presença do doutor Marlon, que irá
participar de uma mesa a partir das 15 horas. Bom.